Eles pagaram milhões por segurança, tecnologia e supervisão médica. Mas o inesperado aconteceu. Um bebê começou a definhar diante dos melhores médicos do país. O perigo não vinha de fora. Não havia vírus conhecido. Estava invisível, silencioso. E a cada minuto a ameaça ficava mais real. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. O ar na ala VIP pediátrica do Sterling Children's Hospital era tão limpo que parecia rarefeito, filtrado e esterilizado até a exaustão, prometendo uma bolha de segurança impenetrável. Mas a promessa era uma mentira cruel. Às 3h17 da madrugada, a quietude asséptica foi quebrada não por alarmes estrondosos, mas por um som mais sutil, mais aterrorizante. O engasgo seco e fraco de um bebê. Arthur Sterling, o magnata da tecnologia e saúde, cuja fortuna era medida em bilhões e seu temperamento em zeros de tolerância, estava de pé ao lado do berço de vidro temperado de seu filho Léo. Arthur não se movia, pois o medo era uma âncora fria, mais pesada do que qualquer auditoria de risco. O bebê, com apenas 6 meses, estava envolto em mantas de cachemir, mas tremia sob uma febre que os termômetros digitais sequer conseguiam registrar com precisão. Oscilando de forma errática, a pele de Léo, antes rosada e saudável, adquiria uma tonalidade estranha, um cinza pálido com veias azuladas evidentes. O monitor cardíaco, um aparato que custava mais do que a maioria das casas da cidade, emitia um ritmo irregular, pontuado por picos anômalos que faziam o Dr. Alfredo, chefe de pediatria e neurologista renomado, suar frio sob a luz estéril. O que é isso, Alfredo? Exige uma resposta. A voz de Arthur era baixa, mas carregada de uma autoridade que poderia congelar o aço. Ele não estava perguntando. Estava intimando o universo a se dobrar à sua vontade. O Dr. Alfredo, um homem que lidava com crises de saúde global rotineiramente, gaguejava. Senhor Sterling, o protocolo foi seguido. Exames de sangue, PCRs, painéis toxicológicos. Tudo negativo para as cepas conhecidas. Estamos lidando com algo atípico. O atípico, na linguagem médica de um hospital deste calibre, era sinônimo de fracasso. Era a confissão de que a tecnologia, a fortuna e a excelência que Arthur havia comprado falharam miseravelmente. Uma anomalia. Foi assim que começou. Léo havia desenvolvido sintomas rapidamente. Apenas 4 horas após a sua última mamada. Inicialmente, era apenas uma tosse persistente. Agora, era uma falência multissistêmica acelerada. Enquanto Alfredo descrevia os sintomas, Arthur sentiu um cheiro sutil, quase metálico, que pairava no ar da sala, mascarado pelo perfume de desinfetante de grau cirúrgico. Ele o ignorou, atribuindo-o à exaustão e ao estresse. Alfredo continuou, a voz quase um sussurro desesperado. Analisamos as enzimas hepáticas, e o padrão de degradação é consistente com a síndrome da falha respiratória, induzida por metabolismo rápido, a S-FRIN. É extremamente rara. Não há um antídoto comercial. O tratamento é apenas de suporte, mas Léo está progredindo muito rápido. Arthur apertou os olhos. S-FRIN. Nunca ouvi falar. É uma doença rara que atinge o bebê, Sr. Sterling. O último surto de S-FRIN registrado foi há 7 anos, em um pequeno vilarejo na Ásia Central. A taxa de mortalidade em neonatos é de 98%. Alfredo engoliu em seco. A única razão pela qual sabemos sobre ela é o trabalho pioneiro de uma equipe de pesquisa, que desenvolveu uma técnica de tratamento emergencial, altamente invasiva e complexa, a ser aplicada nas primeiras 24 horas. Uma janela de tempo que está se fechando rapidamente. Arthur sentiu seu estômago gelar. Pela primeira vez em anos, ele estava no lado perdedor de uma negociação. Ele não podia comprar tempo. Ele não podia intimidar a doença. E essa técnica? Quem a domina? A pergunta continha um fio de esperança quase patético para um homem de seu porte. Alfredo hesitou, olhando para o chão de mármore branco polido. É conhecida como técnica Gênesis. Requer uma coordenação motora e um entendimento da fisiologia pediátrica que transcende o treinamento padrão. Requer anos de prática específica. A equipe que a desenvolveu se dispersou após o surto, mas
Mas o que, Alfredo? Seja claro. Uma das enfermeiras que estava lá, que dominava a técnica ao nível de um cirurgião. Ela estava na nossa equipe há alguns anos, no turno noturno. Uma enfermeira notável, Patrícia Nogueira. O nome ricocheteou no silêncio da sala, atingindo Arthur com a força de um soco inesperado. Patrícia Nogueira. O sobrenome era familiar, mas o contexto que se seguiu fez seu sangue esfriar mais do que a doença de Léo. Arthur puxou um ar de forma lenta, a memória dolorosa voltando à tona. Patrícia Nogueira. Arthur repetiu, a voz perigosamente neutra. Aquela enfermeira, que demiti por cortesia há quase 5 anos? Alfredo desviou o olhar. Sim, ela. Ela era extraordinária. Lembro-me dela como uma mãe solteira dedicada, que fazia turnos triplos. Ela tinha uma abordagem humanizada que não se alinhava com as nossas novas métricas de eficiência. Ela foi a única que aplicou a Gênesis com sucesso durante os testes de simulação. Eu a vi salvar um manequim em menos tempo do que a literatura exigia. A humilhação era um veneno que Arthur teve que beber em grandes goles. Ele se lembrava de Patrícia vagamente, uma mulher de olhos firmes, roupas sempre imaculadas, mas com uma insistência irritante em gastar tempo excessivo com pacientes carentes, o que, sob o olhar impiedoso de Arthur, representava um dreno na produtividade hospitalar. Ele havia assinado a ordem de reestruturação que a moveu, efetivamente forçando sua demissão silenciosa, com a justificativa fria de corte de custos e otimização de recursos. Ele a tinha tirado da sua vida por uma margem de lucro de 0,05%. E agora, a vida do seu único filho estava dependurada na ponta dos dedos dela. Localize-a, imediatamente. Eu não me importo onde ela esteja, ou o que ela queira. Tragam-na para cá. Agora, Arthur comandou, virando-se para o assistente de segurança, que estava paralisado pelo terror silencioso da cena. Enquanto a segurança corria para rastrear a ex-funcionária, Arthur voltou-se para o berço, observando Léo lutar por cada respiração. O cheiro metálico no ar parecia mais intenso agora, quase amargo. Era uma pista, uma lasca de anomalia, que Arthur, preso em sua bolha de desespero e arrogância passada, ainda não conseguia decifrar. O verdadeiro perigo estava começando a se manifestar, não apenas na fragilidade do seu filho, mas na sombra da sua própria negligência corporativa. A primeira camada do mistério havia sido revelada. O hospital de luxo não tinha a cura, e a única chave para a salvação era a mulher que ele havia descartado. Mas por que a doença havia surgido ali, na bolha mais segura da cidade? Esse era o enigma que ainda pairava no ar rarefeito da ala VIP. Alfredo, vendo o desespero crescente de Arthur, tentou injetar um pouco de tranquilidade artificial. Vamos estabilizar a ventilação e manter a hidratação, Sr. Sterling. Vamos ganhar tempo. Tempo é o único recurso que não se compra, Alfredo. Arthur retrucou, o maxilar travado. A busca por Patrícia se tornou o único foco. Uma corrida contra o relógio biológico de Léo e a memória amarga do passado. O relógio batia forte nas paredes de mármore, e a cada batida, a arrogância de Arthur se dissolvia um pouco mais, substituída por um terror primitivo e a certeza de que a colaboração com Patrícia seria o confronto mais doloroso de sua vida. Ele precisava daquela mãe solteira. Ele precisava de sua coragem e de sua expertise. E ele sabia que ela tinha todos os motivos para recusar. A ordem de Arthur Sterling desencadeou uma máquina de busca implacável. Em menos de 30 minutos, Patrícia Nogueira foi localizada. Ela estava no turno noturno de uma clínica comunitária de baixo custo, a mais de 50 quilômetros de distância do luxo gélido do Sterling Children's Hospital. Seu turno mal havia começado, e ela estava tentando acalmar uma criança com uma febre comum, mas assustadora para a jovem mãe ao seu lado. A vida de Patrícia era uma rotina de superação silenciosa. Equilibrar a criação de seu filho adolescente, Miguel, com o trabalho exaustivo que mal cobria as contas. Ela era uma mãe solo por escolha e circunstância, e sua força residia na discrição e na eficiência silenciosa, forjada pela necessidade. Quando o SUV blindado de Arthur Sterling parou bruscamente na rua mal iluminada da clínica, a confusão era palpável. 2 seguranças, ternos caros e olhares severos, invadiram a recepção. Patrícia, com sua farda azul marinho de aparência cansada, mas impecavelmente limpa, estava assinando um prontuário.
Patrícia Nogueira? O segurança principal perguntou, a voz grave e sem paciência. Sou eu. O que está acontecendo? Patrícia ergueu os olhos, e a familiaridade daquele tipo de poder a fez tensionar instantaneamente. Aquele cheiro de urgência corporativa era inconfundível. O Sr. Arthur Sterling exige sua presença imediata no Sterling Children's. É uma emergência médica de vida ou morte. É sobre o filho dele. Patrícia congelou. Arthur Sterling. O nome a levou de volta à sala fria de RH, 5 anos antes, onde sua dedicação foi rotulada como falta de alinhamento com a nova visão. Ela não sentiu ódio, mas uma resignação amarga. Ela tinha uma reputação de excelência. Mas Arthur não via pessoas, via linhas em um balanço. Eu sou uma enfermeira aqui agora, no meio do meu plantão. Peço que liguem para a administração do hospital dele e conversem com minha supervisora. Eu tenho responsabilidades aqui. Patrícia tentou retomar seu trabalho, mas o segurança bloqueou sua passagem. O assunto não é negociável. É a vida de um bebê. E o Dr. Alfredo disse que só a senhora pode ajudar. A S. Frin. A menção do nome da doença rara, um código que só alguém com seu treinamento saberia, fez Patrícia parar completamente. S. Frin. A técnica Gênesis. O coração de Patrícia acelerou, não pelo terror da doença, mas pela responsabilidade esmagadora. Ela havia estudado aquela condição sob um microscópio, entendendo a falha metabólica em um nível que poucos médicos alcançavam. Se Leo Sterling tinha S. Frin, o tempo estava quase esgotado. Sua consciência profissional, seu profundo amor materno que se estendia a qualquer criança em perigo, não lhe permitiria ignorar o chamado, não importando quem fosse o pai. Em menos de 10 minutos, Patrícia estava no banco de trás do SUV blindado, voando pelas ruas vazias da madrugada. Ela usou o tempo para se recompor e impor limites. Ela sabia que Arthur Sterling tentaria exercer controle, mas ela não podia permitir. Não com a vida de uma criança em jogo. Ao chegarem ao hospital, o contraste entre a clínica humilde e aquele palácio de vidro e aço era chocante. Ela foi levada diretamente à ala VIP. Arthur estava lá, mais pálido e menos polido do que Patrícia jamais o vira. A visão do magnata, de terno amassado, e os olhos vermelhos de exaustão, quebrou a camada de raiva que ela guardava. Ele era apenas um pai desesperado. Arthur olhou para ela, e a tensão entre eles era palpável, densa como o cheiro sutil que Patrícia sentiu no ar. O mesmo cheiro metálico, mas que ela reconheceu imediatamente como algo diferente de desinfetante. Patrícia, você veio, Arthur disse, a voz rouca, sem a prepotência habitual. Eu vim pela criança, Sr. Sterling. Patrícia respondeu friamente, sem usar o pronome de tratamento você ou senhor. Não por você, e certamente não por este hospital que me descartou. Alfredo, aliviado, tentou intervir. Patrícia, por favor, o bebê Léo está... Não, deixe-a falar. Arthur interrompeu, levantando a mão. Ele sabia que precisava se ajoelhar, figurativamente. Você tem o direito de exigir o que quiser. O que é preciso para salvar meu filho? Patrícia caminhou até o berço, ignorando Arthur e Alfredo, concentrando-se apenas em Léo. Ela analisou o monitor, a respiração superficial, os olhos opacos. Ela viu o desespero de forma clínica. A técnica Gênesis requer isolamento total. Uma sala com pressão negativa, para garantir que nenhuma outra infecção oportunista atinja o paciente imunocomprometido. Requer doses altamente controladas de um cofator enzimático sintético que só é estável por 48 horas e que este hospital não tem em estoque. E requer que eu trabalhe sem interrupções e sem questionamentos. Ela fez uma pausa, fixando Arthur com um olhar que prometia vingança caso ele vacilasse. E, acima de tudo, requer que você e sua equipe reconheçam que não sabem nada sobre o que está acontecendo aqui. Você me demitiu por ser ineficiente porque me importo mais com a vida do que com o lucro. Agora, é essa ineficiência que vai salvar seu filho. Minha condição é controle absoluto. Se você questionar um único movimento meu, eu paro. Arthur fechou os olhos, respirando fundo o ar que parecia cada vez mais pesado e metálico para Patrícia. O luxuoso hospital particular de Arthur Sterling, com seu staff de elite, estava nas mãos de uma mãe solteira que ele havia pisoteado. Era a humilhação suprema. Aceito. Você tem o controle. A sala de isolamento já está sendo preparada, Arthur disse, a derrota visível em cada músculo de seu rosto. Enquanto a equipe preparava a transferência,
Patrícia começou a analisar os prontuários eletrônicos. Ela revisou os exames de imagem e os relatórios de toxicologia. Nada fazia sentido para uma doença tão rara. A S-Frim era normalmente contratada por ingestão de água contaminada ou contato com áreas endêmicas. Léo nunca havia saído da bolha de luxo de Arthur. Dr. Alfredo, qual é a origem da criança? Há histórico de viagens? Não. Léo nasceu e viveu exclusivamente neste hospital por precaução, desde que nasceu prematuro. Ele não teve contato externo. Ele vive na ala mais filtrada e limpa que o dinheiro pode pagar. Patrícia franziu a testa. Se não era infecção externa, era interna. Mas o quê? Ela notou um pequeno detalhe nos prontuários. O registro dos batimentos cardíacos mostrava uma pequena elevação de 3 BPM nas últimas 48 horas. Sutil demais para ser alarmante, mas que Patrícia sabia ser um indicador precoce de toxicidade celular, não apenas de infecção. Ela olhou ao redor da sala VIP, que parecia mais um apartamento de cobertura minimalista. Seus olhos caíram sobre os dutos de ventilação, novos, com acabamentos em aço escovado. Ela se aproximou do purificador de ar de alta performance, ouvindo o zumbido constante. Qual é a marca desses purificadores, Sr. Sterling? Arthur, impaciente, respondeu. São protótipos de última geração da Sterling Pure Systems, minha empresa subsidiária. O melhor que existe. Por que importa? Precisamos começar a gênesis agora, Sterling Pure Systems. O nome não significava nada para ele. Apenas mais uma linha de receita. Mas para Patrícia, o zumbido era ligeiramente diferente do som de purificadores que ela havia trabalhado na Ásia. Havia uma frequência irregular, quase inaudível, que sugeria uma sobrecarga, um esforço. O cheiro metálico, que se intensificou quando ela se aproximou da saída do duto, não era desinfetante. Era um subproduto químico. A urgência do bebê era o foco, mas Patrícia sabia, com a certeza fria de sua coragem profissional, que a gênesis era apenas um paliativo se a causa da doença ainda estivesse sendo bombeada para o berço. O verdadeiro inimigo poderia ser invisível e estaria se escondendo no sistema que Arthur mais confiava. Essa suspeita adicionava uma nova camada de pressão e um enigma terrível. Se ela salvasse o bebê, estaria expondo o pai. A tensão era agora tripla: a doença, o tempo e a verdade corporativa. A sala de isolamento de Léo Sterling era um palco para o desespero. Sob a luz fria, Patrícia Nogueira, a mãe solteira que Arthur havia relegado à margem, moveu-se com a precisão de um cirurgião de guerra. Ela ignorou as câmeras de segurança e a presença constante de Arthur, que agora assistia a tudo de uma cabine de observação envidraçada, a impotência o consumindo. A técnica Gênesis não era apenas complexa, era brutalmente invasiva. Exigia a inserção de um cateter microfino diretamente no sistema portal do bebê, para administrar o cofator enzimático especial, essencial para reverter a toxicidade metabólica da S-Frim. Qualquer erro de milímetro poderia ser fatal. Alfredo e sua equipe de cirurgiões assistiam, hipnotizados pela calma e velocidade de Patrícia. Onde está o cofator Z14, Dr. Alfredo? Patrícia perguntou sem tirar os olhos do monitor de ultrassom que guiava sua mão. Localizamos uma única dose em São Paulo. Está sendo transportada por um jato fretado agora, mas levará pelo menos 4 horas para chegar. Alfredo respondeu, parecendo envergonhado da deficiência do seu estoque hospitalar. 4 horas. Léo não tinha 4 horas. Patrícia estabilizou o catéter. Não podemos esperar. Precisamos de algo que acelere a síntese natural de Z14 no corpo dele. É um processo arriscado e exige um catalisador raro, o composto R9. É um precursor orgânico que só se encontra em farmácias de manipulação altamente especializadas e certificadas. Não há registro disso em grandes hospitais, pois não é comercialmente viável. Arthur na cabine pegou o microfone de comunicação de emergência. O que é esse R9? Dê-me o nome das farmácias. Eu vou mobilizar helicópteros. Patrícia olhou para a câmara. Não é tão simples. O R9 precisa ser certificado em nível molecular. E o tempo de sintetização na farmácia é de 2 horas, se tiverem o estoque. Sr. Sterling, o tempo é o seu inimigo agora. Você precisará usar toda a sua influência, todos os seus contatos, para que essa farmácia priorize nosso pedido e comece a síntese agora. E que garantam que a matéria-prima é pura. Não há margem para erro. Patrícia estava pedindo mais do que recursos.
Para quebrar as regras burocráticas e salvar uma vida, ele teria que implorar, negociar, talvez até mesmo ameaçar, mas de uma maneira que servisse à vida, não ao lucro. Era um ato de superação para ele, um teste de sua recém-descoberta humanidade. Farei o que for preciso, Arthur garantiu, desligando a comunicação e ordenando a seus assistentes que contatassem cada CEO de logística e cada farmacêutico de manipulação no país. Ele estava ativando sua rede de poder de forma desesperada, colocando o bem-estar de seu filho acima de todas as considerações de custo ou ética. É neste ponto de tensão máxima, onde a vida de uma criança depende da humilhação e da ação urgente de um magnata arrogante, e da coragem de uma enfermeira demitida, que o propósito de suas ações se alinha. Eles estão lutando contra o tempo, e essa luta é universal. Se você já se viu em uma situação em que precisou fazer um sacrifício gigantesco, usar toda a sua força e influência, ou talvez apenas sua esperança e determinação, para salvar o que é mais importante, você entende a urgência de Arthur agora. Ele está trocando anos de orgulho por horas de vida. Ele está usando o poder para o bem pela primeira vez. A verdadeira conexão humana e a solidariedade são muitas vezes encontradas nas situações mais desesperadoras. Para Patrícia, a força para continuar reside na memória de seu próprio filho e na crença inabalável no amor materno. Se você se identifica com essa luta pela vida, com essa união forçada em nome da salvação, compartilhe este vídeo. Sua história de superação pode inspirar a próxima pessoa a nunca desistir. Enquanto Arthur mobilizava o mundo exterior, Patrícia continuava o monitoramento invasivo de Léo. O bebê estava respondendo lentamente à estimulação manual inicial da Gênesis, mas os indicadores de toxicidade celular ainda flutuavam perigosamente. Não está funcionando rápido o suficiente. Patrícia murmurou para Alfredo, que estava na sala, mantendo uma distância respeitosa. O fator de toxicidade continua alto. O Z14 vai estabilizar, mas a causa precisa ser interrompida. Por que a doença rara atinge o bebê dele aqui, em um ambiente estéril? Patrícia revisou os relatórios ambientais. Ela ignorou os dados de esterilização e focou nos relatórios de manutenção dos purificadores de ar da Sterling Pure Systems. Ela notou uma discrepância sutil. Um relatório de manutenção quinzenal havia sido atrasado em 4 dias, e o relatório posterior listava uma calibração padrão do sistema de filtragem de ozônio. Alfredo, esses purificadores não usam apenas filtragem EPA, eles injetam ozônio para neutralizar certos compostos orgânicos voláteis, certo? Sim, é o sistema de última geração, o Sterling Pure A6, Alfredo confirmou, orgulhoso da tecnologia. Patrícia olhou para o prontuário de Léo e para o padrão da S-Frim. O S-Frim é desencadeado por uma sobrecarga de metais pesados, certo? Geralmente por ingestão. Correto. E o que a Sterling Pure Systems usa para filtrar o ar? Alfredo abriu o manual técnico rapidamente. Usa um nanofiltro de cobre-prata para neutralizar certas toxinas. Patrícia arregalou os olhos. O cheiro que estou sentindo é metálico. É cobre. O sistema A6 foi projetado para remover o excesso de cobre. Mas se houver uma falha no sensor de calibração, ele pode estar liberando o cobre no ambiente. Ao invés de filtrá-lo, o ozônio reage com o cobre metálico. Estamos falando de um subproduto volátil perigoso, não de uma bactéria. A doença rara atingiu o bebê porque o próprio sistema de purificação, fabricado pela subsidiária de Arthur, estava envenenando-o lentamente. A falha sistêmica nos purificadores de ar da ala VIP não era um erro técnico isolado. Era um possível erro de design ou um corte de custos na manutenção que resultou na liberação de um agente tóxico no berço. Patrícia sentiu a raiva fria. A negligência corporativa. Isso a uniu a Arthur, mas também a colocou em um dilema moral. Ela precisava provar a falha para salvar Léo, mas a prova destruiria a reputação de Arthur, o homem que ela precisava para obter o R9. Ela acessou o sistema de controle ambiental do hospital remotamente, usando um código de acesso que ela havia decorado anos atrás durante um treinamento de emergência. Os dados de calibração do A6 eram assustadores. A pressão de ozônio estava alta, e o sensor de cobre estava desativado, forçado em modo manual. Isso não era um acidente.
Isso era uma falha induzida para economizar em peças de reposição. Sr. Sterling, Patrícia disse, voltando-se para a câmara de observação com uma frieza cortante. O problema não está na bactéria. Está no ar que seu filho respira. A causa da doença é, na verdade, uma falha sistêmica nos purificadores de ar da ala VIP, fabricados por uma subsidiária da própria empresa do empresário. Se eu não desativar essa unidade imediatamente, o Z14 não terá efeito. Mas o ar sem filtro pode trazer infecções oportunistas. O verdadeiro inimigo foi exposto. A negligência corporativa. Arthur, na cabine, ficou branco. Ele percebeu que o verdadeiro perigo não está no berço, mas nas decisões tomadas na sala de reuniões. Ele havia cortado custos em sua subsidiária de purificadores no ano anterior, forçando a implementação de um sensor de bypass para otimizar o tempo de serviço. Ele havia literalmente financiado o envenenamento lento do seu filho por causa do lucro. A colaboração entre o empresário e a mãe solo agora era uma aliança contra a própria corrupção do sistema de Arthur. O silêncio na ala VIP, após a revelação de Patrícia, era ensurdecedor. Arthur Sterling, o homem que sempre controlou a narrativa, estava diante da prova irrefutável de que sua busca incessante por eficiência e margem de lucro havia quase custado a vida de seu filho. O monitor de Léo apitou uma queda perigosa de saturação. O tempo para a reflexão havia acabado. Desligue. Desligue tudo. Arthur ordenou, sua voz trêmula. Patrícia, se você está certa, o que faremos para filtrar o ar? Se desligarmos os A6, a ala fica vulnerável a qualquer patógeno externo. Patrícia já estava agindo. Ela havia antecipado essa consequência. A técnica Gênesis exigia que ela fosse 10 passos à frente. Precisamos de um sistema de filtragem de emergência imediato. Não temos tempo para montar um sistema hospitalar. Sr. Sterling, você tem acesso a algum equipamento de filtragem portátil, de alta capacidade, usado em ambientes de risco, talvez em pesquisa ou em suas fábricas? Arthur pensou rapidamente. Sim. Temos unidades de filtragem de carbono ativado e EPA de grau industrial em um dos meus laboratórios de biotecnologia. Mas estão a 2 horas daqui e precisam de uma equipe para operar. Não precisamos da equipe. Precisamos apenas das máquinas. Se trouxermos 2 dessas unidades, podemos criar uma pressão positiva interna e tentar filtrar o ambiente manualmente enquanto administramos o Z14. Patrícia explicou, já começando a preparar Léo para o cateterismo final, o momento mais crítico da Gênesis. Arthur mobilizou a força-tarefa de segurança. Em questão de minutos, um helicóptero já estava a caminho do laboratório. Enquanto Arthur se movia, Patrícia ligou a Arthur na câmara de observação, precisando de sua confirmação, não apenas como pai, mas como cúmplice na exposição da verdade. Sr. Sterling, entenda bem. O R9 está a caminho. O Z14 estará pronto em breve. Se conseguirmos salvar Léo, precisaremos expor o que aconteceu. Não apenas para garantir que seu filho não seja novamente envenenado, mas para proteger todas as outras crianças que confiaram nos purificadores da Sterling Pure Systems. Vamos lutar contra o tempo e contra a negligência corporativa que nos une no desespero. Você está disposto a derrubar sua própria subsidiária? Arthur olhou para o filho. Sua respiração fraca. Ele pensou nos cortes que ele havia aprovado, nos relatórios de conformidade que ele havia assinado, priorizando o balanço sobre a segurança. A arrogância havia sido substituída pela vergonha e por um desejo desesperado de redenção. Sim, derrubaremos o sistema, mas primeiro, salve meu filho. Arthur respondeu, com a voz firme. Ele estava finalmente aceitando a responsabilidade. O helicóptero chegou com as unidades de filtragem de carbono industrial. A equipe de segurança, sob a supervisão tensa de Patrícia, moveu as máquinas enormes e barulhentas para a ala VIP. A sala de Léo parecia mais uma zona de guerra industrial do que um quarto de hospital de luxo. A dose de R9 sintetizado chegou por motoqueiro, escoltado pela polícia. Patrícia estava pronta. Ela desligou os purificadores A6. O cheiro metálico sumiu imediatamente, substituído pelo cheiro de ar de hospital normal, mas a sala parecia vulnerável. Patrícia inseriu a agulha com a precisão de um laser. Ela administrou primeiro o R9, o catalisador que daria ao corpo de Léo a chance de lutar. Léo reagiu com um espasmo, e seu monitor cardíaco disparou alarmantemente. Contenção! Estamos perdendo-o! Alfredo gritou. Calma! É a resposta metabólica. O R9 está forçando a síntese.
Patrícia ordenou, a voz controlada, seu rosto de mãe solo impassível sob a pressão. Sua coragem era evidente em cada movimento. Léo estabilizou. O pior havia passado. Agora era a fase final. A dose maciça do Z14, o antídoto propriamente dito, que reverteria os danos celulares. Enquanto Patrícia injetava o Z14, um alarme geral disparou. Era o sistema de segurança do hospital, reagindo à desativação dos purificadores principais. Os seguranças de Arthur já estavam bloqueando o acesso à ala, mas a distração era perigosa. A mão de Patrícia permaneceu firme, apesar do tremor da tensão. Ela aplicou o Z14 e por um longo minuto que pareceu uma eternidade, Léo permaneceu imóvel. O monitor cardíaco desacelerou, perigosamente perto de zero. Arthur colocou as mãos no vidro da cabine. Léo, aguente. Patrícia esperou. Ela sabia que o Z14 exigia um momento de latência para agir. E então, aconteceu. Um suspiro profundo e audível de Léo. A cor cinzenta começou a recuar, substituída por um pálido, mais saudável tom rosado. O monitor cardíaco começou a subir, regularizando-se. Sucesso. A Gênesis havia funcionado. O bebê do empresário estava fora de perigo imediato. Patrícia se permitiu um momento de exaustão, soltando a respiração que parecia ter segurado por horas. Ela havia vencido o tempo, a doença e o passado amargo. Ela tinha demonstrado uma superação profissional incomparável. Arthur saiu da cabine de observação e entrou na sala. Ele parou ao lado de Patrícia, olhando para seu filho, agora dormindo profundamente, mas seguro. Você o salvou. Ele disse, a voz embargada. Pela primeira vez, Patrícia viu as rachaduras em sua armadura. Ele não era mais o empresário frio. Era apenas um pai grato. Não sou eu, é a técnica, Sr. Sterling, e a sua disposição em desmantelar sua própria operação para trazê-la à tona. Patrícia respondeu, ainda formal. Ele assentiu. Eles haviam descoberto que o verdadeiro inimigo era a negligência corporativa que os unia. O clímax médico havia passado, mas o conflito corporativo e moral estava apenas começando. Eles se olharam, o empresário e a mãe solteira, unidos por um bebê e por uma verdade incômoda. Nos dias que se seguiram, enquanto Léo se recuperava totalmente, a aliança improvável entre Arthur Sterling e Patrícia Nogueira se consolidou. A ala VIP foi evacuada e selada para uma investigação completa. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, carregado de consequências. Arthur manteve sua promessa, mas foi Patrícia quem liderou a investigação. Usando os prontuários e logs de manutenção que ela havia salvado, eles provaram que a Sterling Pure Systems havia deliberadamente instalado um bypass no sensor de cobre-prata dos purificadores A6 para economizar $10 por unidade. Um corte de custo sugerido por um analista júnior e aprovado por Arthur como parte de uma iniciativa de otimização. A falha no sensor, combinada com a alta injeção de ozônio, criou uma reação que liberava o agente tóxico que desencadeou a S-Frin no ambiente fechado de Léo. O bebê, com seu sistema imunológico ainda em formação, foi a vítima perfeita. A revelação foi devastadora. Arthur não tentou encobrir. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Não no púlpito da administração, mas no lobby do hospital, onde as notícias não podiam ser filtradas. Eu sou Arthur Sterling. Ele começou, sem o habitual terno impecável, os olhos cansados e sinceros. Há uma semana, minha arrogância e a negligência de minha corporação quase mataram meu filho. Eu priorizei o lucro sobre a segurança. E essa decisão resultou em uma falha sistêmica nos purificadores de ar da ala VIP. Não é apenas uma falha técnica, é uma falha moral. Ele então apresentou Patrícia Nogueira, a mãe solo que havia retornado ao hospital, não apenas para salvar a vida de seu filho, mas para expor a verdade. Patrícia Nogueira não é apenas a enfermeira que salvou Léo com a técnica Gênesis. Ela é a única pessoa que identificou a causa raiz deste surto. Ela é o padrão de excelência que meu hospital deveria ter honrado anos atrás. Arthur declarou, a voz embargada. A consequência foi imediata e drástica. A Sterling Pure Systems foi dissolvida. Arthur usou sua fortuna para criar um fundo de pesquisa para doenças raras pediátricas, garantindo que o Z14 e o R9 estivessem disponíveis globalmente para futuras ocorrências de S-Frin.
Ele também financiou a criação de um novo padrão de segurança ambiental hospitalar, garantindo que os erros de sua subsidiária nunca mais se repetissem. Aquele dia marcou a transformação de um empresário arrogante em um humanitário. E Patrícia? Seu retorno foi triunfal, mas discreto. Ela recusou a proposta de Arthur de se tornar a diretora de enfermagem, uma posição de alto escalão. Em vez disso, ela exigiu a criação de um centro de treinamento avançado dentro do hospital, focado na técnica Gênesis e em abordagens de diagnóstico inovadoras. Ela aceitou liderar este centro, garantindo um salário que lhe permitia dar a Miguel, seu filho, a estabilidade que ela tanto almejava. Sua vida de superação havia lhe dado a força para negociar a justiça. Não apenas a recompensa. Ela queria que sua esperança se tornasse o treinamento de outros profissionais. Em seu último dia na ala VIP, antes de assumir sua nova função, Patrícia visitou Léo, que estava prestes a receber alta. Arthur estava lá, brincando com o bebê. Ele está completamente recuperado, Patrícia. Graças a você, Arthur disse, um sorriso genuíno substituindo o antigo escárnio. Ele é um lutador, Sr. Sterling. E você se tornou um pai melhor, Patrícia respondeu. Arthur considerou suas palavras. Eu lhe devo mais do que posso pagar, e prometo que o que aconteceu aqui, a lição sobre o custo da negligência, jamais será esquecida. Você me ensinou que o verdadeiro valor não está no que construímos, mas em quem decidimos salvar. Patrícia sorriu. Um sorriso caloroso e cansado. Sua missão estava completa. A inocência do bebê havia sido protegida pelo seu amor materno e pela sua inabalável coragem. O empresário havia sido redimido. O conflito estava resolvido. Ela havia provado que a eficiência mais vital de todas era a humana, a capacidade de enxergar a vida além das linhas do balanço. Ela se virou e caminhou para fora da ala VIP, pronta para liderar sua nova equipe, a certeza de seu fechamento emocional e profissional, a guiando para a próxima fase de sua vida.